Então vamos ouvir 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 12 a 19. Queridos, não se assustem com o incêndio que começou contra vocês para prová-los, como se fosse algo estranho. Ao contrário, fiquem alegres de participar dos sofrimentos de Cristo. Assim, quando a glória dele se revelar, a alegria de vocês será completa. Se os insultam por causa do nome de Cristo, felizes de vocês, porque em vocês repousam o Espírito de Deus e sua glória. Que nenhum de vocês tenha de sofrer por ser ladrão, assassino ou criminoso, ou por intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofre por ser cristão, não se envergonhe. Ao contrário, dê glória a Deus por levar o nome de cristão, pois chegou a hora do julgamento que vai começar pela casa de Deus. E se começa por nós, qual vai ser o fim daqueles que rejeitam a boa notícia de Deus? Se o justo é salvo com dificuldade, o que vai ser do ímpio e pecador? Portanto, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, continuem fazendo bem e confiem suas vidas ao Criador. Ele é fiel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa leitura explica que o sofrimento dos cristãos é uma prova para o seu caráter e para a sua fé. E não algo para ser estranhado, pois é uma participação nos sofrimentos de Cristo. Os cristãos devem permanecer firmes e fazer o bem, entregando sua alma ao Criador fiel, que é digno de confiança. Pois o julgamento de Deus já começou na casa dele, a igreja, e ele é justo e soberano. Os sofrimentos por uma causa justa ou para o evangelho são motivo de glória, mas sofrer por crimes ou pecados é vergonhoso. Quando Pedro diz aos cristãos para não se surpreenderem com as tribulações e as provas de fogo, que são sofrimentos intensos, ele está falando, é lá da igreja primitiva dos primeiros cristãos, que é pelo batismo. Quando os primeiros cristãos passavam pelo batismo, aceitava Jesus, levava o nome de cristão, seguimento de Jesus, a gente sabe muito bem da história, eles eram perseguidos. Muitas vezes ficavam, escondidos para não serem mortos, para não serem perseguidos pelo povo da época, que achava que esse povo, porque começou a crescer muito, muitos começaram a fazer adesão a Cristo, então perseguiam e eram mortos. A gente vê pelos discípulos de Jesus, os apóstolos, quase todos foram perseguidos e mortos. Então é desse sofrimento que Pedro está falando, para não estranhar, não, de passar por tribulações, E que esse sofrimento pode uma oportunidade da gente participar, do sofrimento de Cristo. Cristo também, olha o que ele passou, morreu na cruz por nós, para nos salvar. E ele não disse para a gente, que quem seguisse ele ia ser mar de rosas. Então, a gente que é cristão, a gente que acredita e que aceita este Jesus, até nos dias de hoje, e muito no dia de hoje, aqui no Brasil a gente também vê muita coisa, mas aí nesses países de fora, quantos não estão sendo mortos, perseguidos, igrejas queimadas, destruídas, padres que são mortos, porque levam o nome de Cristo, porque pregam o evangelho, Então, que a gente não tenha medo desse sofrimento, porque no final,
né, a gente vai se alegrar quando a glória de Cristo for revelada. Porque aquele que passou com fé pelo sofrimento, né, em nome de Cristo, por Cristo, ele vai ter a sua recompensa na glória eterna. Então, o sofrimento que vem no nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, é um motivo de honra e não de vergonha, né? Como fala aqui a leitura, é um motivo de honra. Muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que é cristão. Muitas vezes a gente tem vergonha de defender Cristo em rodinha que fala mal dele. A gente defende tudo, defende o artista, defende o jogador de futebol, né? Defende o time que a gente torce. Nossa, e como defende? Às vezes dá até morte, porque a gente defende, não deixa que fala mal. A gente defende o nosso líder político. Olha aí o que a gente vê no dia de hoje, de lado político. Mas às vezes a gente tem vergonha de defender Cristo. Vocês já perceberam isso? A gente tem vergonha, às vezes, vê pessoas detonar com Cristo, detonar o nome de Cristo, da mãe dele, e a gente fica quietinha. Tem cristão que fica quieto, não defende. Isso é vergonhoso, né? E a gente não tem que ter vergonha de ser cristão, de levar o nome dele. Porque ele morreu por nós, ele nos defendeu, ele foi até a morte por nós. E às vezes a gente tem vergonha de defender esse Cristo. Agora, quando a gente é vergonhoso, né? Quando a gente é condenado por crimes, né? Homicídio, roubo, má conduta, interferência na vida alheia, porque o cristão, a gente tem que ter uma vida de caráter irrepreensível. A gente está levando o nome de Deus. Pelo batismo, eu levo Cristo às pessoas. E se eu tiver uma conduta errada, né, que exemplo que eu estou dando? O cristão tem que ser luz. Ele tem que levar essa luz a outras pessoas. Ele tem que levar essa luz onde haja escuridão. E muitas vezes, com a minha atitude, o meu jeito de viver, de falar, né? Minhas ações não é ação de cristão, é ação que dá vergonha de ser cristão. Então, quando Pedro afirma que o julgamento de Deus começou na própria casa, que ele fala, né, que o julgamento começou na própria casa, aqueles que professam, né, o seu nome ele está se referindo lá, os primeiros cristãos, os apóstolos, daquele tempo. Começou dentro da Igreja de Cristo, desde os tempos de Jesus, essa perseguição. E o sofrimento que a gente passa por Cristo, não perdendo a nossa fé, sabendo, né, passar por esse sofrimento, isso vai servir de um refinamento, né? Vai separar o que é verdadeiro do falso, porque aquele verdadeiro cristão, na hora do sofrimento, não abandona esse Cristo, não se revolta com ele, não se revolta com Deus, não vai procurar outra igreja, ele fica firme. Quem é cristão fica firme na sua fé, nesse mesmo Cristo. Continua tendo carinho por sua mãe. Porque aqueles que é meio falso, é muito cristão, tem muita fé. Na hora do sofrimento, né, que passa por uma tempestade, uma turbulência, abandona tudo. E vai procurar achando que ele está em outro lugar. Então, aqueles que sofrem
segundo a vontade de Deus, deve entregar sua alma a um Criador fiel. No sofrimento, pedir sim, clamar sim, para que Jesus esteja ali presente, fazer-se de acordo com a sua vontade, aliviar o seu sofrimento, saber e te ajudar, ensinar a passar pelo sofrimento como ele passou. A gente tem que ter confiança em Jesus, se entregar nas mãos dele. Porque a gente vai saber que está entregando a nossa vida, a nossa alma a um Deus soberano, né? Que é o Criador de tudo. E vai ser também a resposta para o nosso sofrimento. Porque se na hora do sofrimento a gente não tiver nem Deus, a gente não tem nada. Porque a única coisa na hora do sofrimento é Deus, que a gente vai clamar para que Ele ajude a gente passar por essa tempestade. Então, meus irmãos, mesmo na hora do sofrimento, mesmo na hora das tempestades, lembra de uma coisa: vamos continuar praticando boas ações, confiando em Deus e confiando também no resultado disso tudo, colocando nas mãos de Deus, que a gente sabe, se Deus está presente, se está tudo na mão dele, ele está no controle, nós vamos ter a vitória final. Não tenha dúvida. Nunca perderemos a fé se a gente for realmente um cristão. Porque tem aqueles que são fracos na fé, né? Primeira ventinho que dá, abandona, né, o barco. Então, vamos orar sempre, que através da oração, através da minha oração diária, toda hora, é que eu tenho essa força. A oração é nosso combustível para a gente ser forte. É clamar a Deus, como diz o Salmo de hoje, toda hora, todo minuto. Ter sede de Deus da nossa vida. Clamar com todo o coração para que Ele fique na minha vida, na tua vida, e que a gente saiba, mesmo na hora das tempestades, passar por elas com fé, não abandonando o verdadeiro Rei da nossa vida, que é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sem
paz vai levar meu amor onde existe um sofredor. E vamos para a meditação de mais um trecho do livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena. E diz assim, é o próprio Deus falando com Santa Catarina, e diz assim: o homem fará como os apóstolos e Pedro, que depois da negação chorou. Era um pranto imperfeito, que imperfeito permaneceu durante os 40 dias que precederam a ascensão. Ontem nós falamos sobre isso, que Pedro era o amor imperfeito, que negou Jesus, mas depois se arrependeu, se converteu e morreu por ele. Depois que Jesus subiu ao céu, em sua humanidade, Pedro e os demais apóstolos fecharam-se no cenáculo, esperando a vinda do Espírito Santo, segundo a promessa feita por meu filho. É Deus falando aqui. Então, eles, depois que Jesus saiu do meio deles, eles ficaram com medo. É evidente, Jesus no meio deles dava confiança, mas depois eles ficou sozinho e sabia que ia passar por muitas e muitas provações. E lógico, sendo humano, a gente tem medo mesmo, né? Mas Jesus tinha prometido que mandaria o Espírito Santo. E eles ficaram no cenáculo esperando, com as portas fechadas, cheios de medo, como acontece a todo homem antes de chegar ao verdadeiro amor. Antes de sair, ele estava todo mundo com medo. O que viria? Eles não estavam mais com Jesus ali perto, para socorrer. Como que eles iriam fazer? Ficaram perseverantes na oração, humilde e contínua, até receber a plenitude do Espírito Santo. Você viu? Então eles ficaram em oração contínua e constante, Perseverantes. É o que a gente tem que ser na hora do sofrimento, na hora do medo, na hora das provações, ser perseverantes na oração, Rezar sempre, toda hora, todo minuto, a gente orar, clamar, pedir para que o Espírito Santo nos orienta, como orientou os apóstolos, Jesus disse: eu vou, mas vou mandar o meu Espírito, Paráclito, que estará com vocês todos os dias, da nossa vida. Então, livres do temor, passar a seguir e pregar Cristo crucificado. Vocês viram como mudou? Depois que receberam o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo. Eles passam sem medo a pregar Cristo crucificado. Aí dá para a gente ver o que é ter Cristo com a gente, O medo vai embora.